Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu estava aqui pensando sobre qual seria o próximo tema a trazer para vocês. Porque eu estou me especializando em imigração e desenvolvimento global, então o foco do meu canal é sempre falar sobre imigração. Porém, que eu também sou uma imigrante, e como uma imigrante, eu também tenho minhas considerações a fazer. Eu atualmente vivo no Reino Unido, e tem aqui no Reino Unido uma coisa que gera muita polêmica entre a comunidade brasileira, que é o NHS, o Sistema Público de Saúde. E por que que gera polêmica? Porque tem pessoas que amam e tem pessoas que odeiam. Eu, particularmente, sou do time que amam, porque eu tenho mais feedbacks positivos do que negativos. E por que que eu escolhi falar sobre o NHS? Com certeza já deve ter vários vídeos aqui na internet de brasileiros ou até de outros imigrantes falando sobre o NHS. Porém, o que eu queria falar sobre o NHS não é o passo a passo de como você faz para se cadastrar no seu GP, como é que você faz para marcar uma consulta, como é que você faz para pedir um exame, porque eu acho que todo mundo que usa o NHS aqui no Reino Unido já tem uma base muito boa a respeito de como usar o NHS. O que eu queria trazer aqui são alguns macetes que eu, em particular, uso sempre que eu preciso de serviço do NHS e que comigo funcionam muito bem. Porque às vezes eu estou conversando com algum brasileiro e eu sempre escuto esses brasileiros reclamando, mesmo aqueles que gostam do NHS, mas sempre fazem alguma reclamação de algum atendimento que não foi bom, ou do GP que não está funcionando bem, ou de algum exame que está precisando, mas o médico não está querendo aprovar o pedido. E eu observo que a maioria dessas reclamações que os brasileiros que aqui moram têm são reclamações que eu não costumo ter. Então, eu gostaria de trazer para vocês aqui os macetes que eu uso enquanto paciente do NHS. Pode ser que para alguns de vocês seja muito óbvio, porque para mim é óbvio porque eu já faço uso desses macetes há muitos anos, então para mim é uma coisa natural. Mas pode ser que para alguns de vocês também seja muito óbvio, mas eu sei que para muitos brasileiros não é. Porque quando eu converso com brasileiros a respeito do NHS, eu vejo muitas pessoas fazendo as mesmas reclamações de atendimento e de falta de atenção e tudo mais. Enfim, vamos começar então com os macetes. Eu até tenho anotado aqui, porque são muitas coisas, tá? Então, eu até anotei para facilitar. Deixa eu abrir aqui. Eu vou começar. Espera aí um pouquinho. Com o primeiro, que é escolher o seu GP. Provavelmente, se você é um brasileiro que reside aqui há muitos anos, você já deve ter seu GP. Caso você seja um brasileiro recém-chegado, saiba que você pode ter o seu GP e até mesmo os imigrantes que não têm documento também podem ter o GP. Então, primeiramente, se tem brasileiros, se tem pessoas que eu conheço naquela região, eu pergunto para eles se alguém tem alguma recomendação para fazer. Isso funciona muito bem. Caso não tenha, aí eu parto para essa busca no NHS. Eu pego depois, então, o nome de cada GP, coloco no Google e eu vejo qual é a avaliação que está no Google. Porque todos os GPs, eles têm uma avaliação no Google. Então, eu procuro pelas avaliações, não só pelas notas, né, pelas estrelinhas, mas também pelos comentários e quando é que esses comentários foram postados, porque tem GPs que tem comentários de 5 anos atrás, então pode ser que dentro desses 5 anos muita coisa tenha mudado. Então, eu sempre procuro por boas avaliações, por bons comentários e que os comentários sejam o mais recente possível. Então, após eu me cadastrar no GP, né, sempre tem aquela primeira consulta, que geralmente é feito com enfermeiro, né, que seria só um check-up normal, uma triagem aí, antes de você realmente começar a poder marcar consulta com os médicos. Então, quando eu vou começar a marcar consulta com os médicos, o que que eu faço? Sempre que eu vou ao GP, eu tento marcar consulta com médicos diferentes. Por quê? Porque assim eu posso ter a oportunidade de conhecer cada atendimento, como é que esses médicos atendem, como é que eles me dão atenção, se eles estão sendo empatos comigo ou não.
Se eu estou tendo alguma dificuldade com o inglês, se eles estão se esforçando para me entender, se eles escutam o que eu falo, se eu vou dar uma opinião, se eles levam em consideração minha opinião. Tudo isso eu avalio toda vez que eu vou a uma consulta com um médico novo. Por quê? Porque depois de eu fazer essa triagem, digamos assim, com os médicos, né, de conhecer os médicos, eu escolho o que melhor me atendeu. E depois que eu encontro aquele médico que, ao meu ver, atende todas as minhas necessidades, o que eu faço? Sempre que eu tenho que marcar novas consultas, eu procuro sempre marcar com esse médico, aquele que me agradou mais entre todos. Parece ser uma dica boba, mas ao longo desses anos todos, né, depois de eu ter passado por inúmeras experiências, eu posso falar com propriedade. Isso faz toda a diferença. Quando você encontra um médico que se identifica com você, que você consegue se comunicar, que você consegue ser ouvida, que ele te dá atenção ao seu problema, gente, isso faz toda a diferença. Então, uma recomendação que eu dou para as pessoas é: procura conhecer os médicos. E se tem algum médico que não é bom, procura não ir mais nesse médico, a não ser que seja caso de urgência, você precisa ser atendido naquele dia e aquele médico é o único que está disponível. Então, caso de urgência, então a gente abre uma exceção. Agora, para consultas de rotina, consultas que você pode marcar e escolher o médico, então não escolha o médico que não te atendeu bem. Existem outras opções, você pode escolher por outros médicos. Se por acaso você é cadastrado num GP pequeno que tem 2, 3 médicos apenas e todos eles são ruins, muda o seu GP. Sim, você não é obrigado a ficar cadastrado no GP só porque você fez aquele cadastro. Então, a partir do momento que você começa a observar que os serviços daquele GP não estão atendendo às suas necessidades, você pode trocar de GP. Então, faça essa troca. Eu sei que é chatinho a gente ficar trocando de GP, porque tem que preencher aqueles formulários, tem que ir lá fazer a consulta lá com a enfermeira, né, que seria sempre a consulta de check-up. Mas, às vezes, é melhor você passar por essa incomodação e acabar depois descobrindo um GP bom, com médicos bons, com profissionais bons, e aí você sim poder ter o atendimento que você precisa, do que evitar esse transtorno e acabar ficando num GP que não está atendendo às suas necessidades. Então, aqui vamos recapitular a primeira parte. Escolher o GP ou por indicação de alguém ou por boas avaliações no Google. Depois, conhecer o máximo de médicos possíveis naquele GP. E depois que você conheceu todos eles, você sempre procura marcar consulta com aquele que melhor te atendeu. Se por acaso você está cadastrado naqueles GPs que são pequenos, que tem poucos médicos e nenhum deles está te atendendo bem, então, por favor, troque de GP, tá? Agora vem a segunda parte. Depois que eu escolhi o GP, depois que eu escolhi o médico, sempre que eu tenho que marcar uma consulta, antes de ir ao médico, eu faço o meu dever de casa, que seria o quê? Eu pesquiso na internet, coloco lá os sintomas que eu tô sentindo e tento entender que tipo de problema eu tenho. Eu sei que os próprios médicos não aconselham a fazer isso, porque eles falam que o Google ou até mesmo as inteligências artificial, elas acabam assustando as pessoas, né? Porque elas acabam falando sobre vários problemas e muita gente fica assustada. Mas o que eu faço? Eu sei que quando a gente vai colocar os sintomas lá, saem muitos resultados e muitas vezes são resultados assustadores. Mas eu faço um filtro. Eu vejo aquele resultado que melhor se enquadra com os sintomas que eu estou sentindo naquele momento. Se por acaso, né, a pessoa não tiver muito familiarizada com o uso da internet, com as ferramentas de pesquisa, então peça para alguém poder fazer isso para você. Uma vez que eu tenho, né, mais ou menos assim, um pré-diagnóstico daquilo que eu estou tendo no momento,
eu procuro também saber quais são os possíveis tratamentos para aqueles diagnósticos. Então, eu procuro saber quais seriam os melhores tratamentos, remédios mais usados. Aí, o que que eu faço? Eu deixo tudo anotado. Geralmente eu anoto no celular mesmo. Quando eu vou para a consulta, então, primeiramente eu chego, falo quais são os meus sintomas e eu deixo o médico fazer a avaliação. Porque assim, eu já cometi esse erro, tá? Se você chegar no GP e falar assim, então, eu tenho esses sintomas, eu acho que é tal coisa, porque eu já pesquisei e o resultado que me veio foi esse, que é o tal do Dr. Google, né? Os médicos odeiam que a gente chega lá com um diagnóstico pré-estabelecido pelo Dr. Google. Então, por mais que você já tenha feito um pré-diagnóstico pela internet, mas chega no consultório, fale sobre os seus sintomas e deixa o médico fazer o trabalho dele. Uma coisa assim que é muito importante frisar é a comunicação com o médico, tá? Quando eu falo sobre comunicação, não estou falando assim que você precisa ter um inglês perfeito, mas que tudo que você vier a falar, que seja o mais claro e objetivo possível. Depois que o médico faz toda a avaliação, que aí ele fala assim para mim, olha, eu acho que você está com tal coisa, ou então você está com tal coisa. Aí eu já sei qual é o tratamento para aquilo, porque eu já tinha pesquisado e anotado. Aí eu deixo para o médico falar se ele vai me dar tal medicação. Quando eu percebo que o médico não está falando que vai me dar o remédio, mesmo ele tendo confirmado o diagnóstico que eu estava suspeitando, aí eu pego e sugiro para ele, então, eu sei que para esse problema existe esse tratamento, essa medicação, o senhor vai me prescrever, por favor? Então, sempre que eles percebem que eu entendo um pouco do que está acontecendo, eu estou entendendo o que está acontecendo com o meu corpo, eu estou entendendo o que, que é aquele diagnóstico e eu também sei como tratar aquele problema, eles nunca negam de dar medicação para mim. Nunca. Então, uma das grandes reclamações que eu escuto de brasileiros é sobre as medicações, né? Porque vão ao GP, falam dos problemas, mas não dão a medicação que a pessoa precisa. Que eu lembre até hoje, teve uma única vez que eu saí do GP sem nenhuma medicação, nem paracetamol nesse dia foi. Foi porque eu estava com a garganta irritada e eu estava dizendo pro médico que eu estava com a garganta inflamada e eu precisava de um antibiótico. E ele analisou tudo mais, ele falou, não, essa garganta não está inflamada, só está irritada. E eu não vou dar um antibiótico para uma garganta irritada. Aqui a gente só dá antibiótico quando realmente é necessário. E eu me lembro que eu saí do DIP com muita raiva aquele dia. Foi uma das poucas vezes que eu saí do DIP, assim, muito frustrada. E eu, assim, na minha cabeça, eu estava com a garganta inflamada e o médico estava completamente errado. Depois de 2 dias, a dor sumiu. Realmente era uma irritação e não uma inflamação. Tudo isso tem que ser feito com muita educação. Porque se você chegar lá já falando que você já sabe o que que você tem, que você já sabe o que que você precisa, os médicos vão ficar muito pé da vida e eles não vão colaborar com você. Porque os britânicos, principalmente do serviço público, eles detestam serem maltratados. Eles detestam quando as pessoas vão sem educação falar com eles. Então, por mais que às vezes a gente se irrita com eles, né, e dá vontade de chutar o pau da barraca, mas manter a postura e tentar ficar calmo e tentar ser educado também contribui bastante para que você possa sair de lá com o seu diagnóstico e com a sua medicação. Uma informação bem importante. Para quem não fala inglês ou fala muito pouco e acha que não consegue se comunicar com o médico, tem sempre a opção de pedir um intérprete, tá bom? Mas para você que fala inglês, mas acha que não tem uma fluência, não se sinta acanhado, tá? Os médicos, no geral, eles são bem compreensivos, eles se esforçam para fazer entender, então, assim o feedback a respeito disso, ao meu ver, é muito positivo. Uma outra opção também, né, que é uma alternativa ao NHS,
são as farmácias online. Eu acredito que acho que todo mundo conhece hoje em dia uma farmácia online, né? Porque antes da febre do Mondiaro, praticamente ninguém conhecia as farmácias online. Era muito raro você conversar com um brasileiro ou com um imigrante e falar sobre farmácia online, porque as pessoas definitivamente não conheciam esse serviço. Mas aí depois, com a febre do Mondiaro, né? Porque todo mundo não, mas assim, acredito que 99% das pessoas que compram Mondiaro aqui no Reino Unido, elas compram em farmácia online. Então, como o Mondiaro acabou virando, né, popular, então muitas pessoas agora sabem o que são as farmácias online. Mas elas vendem muito mais do que Mondiaro, tá? Então, se caso a pessoa estiver precisando de algum serviço, ela também pode usar as farmácias online. E como é que funciona no geral, tá? Existem as farmácias online cadastradas, que são credenciadas com NHS, e também existem as farmácias online privada. Quando você vai pedir um serviço de farmácia online, você já tem que saber o que você tem e qual é a medicação que você precisa. No caso, seria o reverso do GP, né? Que no GP você vai para o atendimento, né? Para consulta, para descobrir o que você tem. E o médico geralmente fala o que você precisa usar. Mas a farmácia online é o contrário, tá? Você já tem que ter, já saber qual é o problema que você está tendo e saber qual é a medicação que você precisa. Então, aí você entra na farmácia online, coloca lá o nome da medicação. Nem toda medicação eles vendem, tá? Então, se você colocar o nome da medicação e não aparecer nada, é porque a farmácia não vende aquela medicação. Agora, se aparecer, aí você clica lá de que você está querendo aquela medicação. Quando você for clicar, vai aparecer um formulário que você tem que preencher. Que esse formulário, ele serve para você falar quais são os sintomas que você está tendo, para ver se aquela medicação que você está pedindo é compatível e trata o problema que você tem. Então, você tem que falar todos os sintomas que você está tendo. Geralmente, eles perguntam seu histórico médico, se você tem algum problema crônico, se você faz uso de medicação contínuo. Após você preencher todo o cadastro, algumas farmácias, eles perguntam se eles podem compartilhar as informações com o seu GP. E quando você coloca assim, tudo que você compartilhou com eles, e se caso eles aprovaram aquela medicação que você estava pedindo, essas informações vão ser enviadas para o seu GP, vai ficar lá no registro do GP. Mas também você pode dizer que você não quer compartilhar. Tem farmácias que quando você diz que não quer compartilhar com o GP, mesmo assim, eles vendem a medicação para você. Agora, tem farmácias que não vendem. E quando você compra nessas farmácias online, geralmente você paga o valor integral da medicação. Porque quando a gente vai no GP e pega uma receita do NHS, a gente paga, a gente compra a medicação com desconto, né? Que eu acho que no momento está R$ 9,90 por medicação, por item. Agora, quando você faz o pedido da medicação em farmácia online, que é aquelas privadas que não são credenciadas pelo NHS, aí nesses casos você vai pagar o valor integral da medicação. Que tipos de medicações, então, que são disponíveis nas farmácias online que a gente pode comprar? Geralmente são alguns antibióticos, não todos, tá? Mas muitos antibióticos dá pra gente comprar nas farmácias online. Alguns remédios de uso contínuo, desde que não seja medicação controlada, que no caso, para nós seria a tarja preta, né? Aqui no Reino Unido eles chamam de medicação controlada. Esse tipo de medicação não pode comprar em farmácia online. Então, quando usar as farmácias online? A farmácia online, na minha opinião, eu já fiz uso dela algumas vezes, mas para mim ela só serve para fazer uso assim, bem esporádico. Coisas bem específicas que às vezes eu não tô querendo ir no GP, ou então eu liguei pro GP para marcar um agendamento e vai demorar, sei lá, uma semana, 2 semanas para eu conseguir falar com o médico, e aí eu não tô a fim de esperar esse tempo todo.
Aí, nesses casos, eu acabo muitas vezes optando pela farmácia online. Então, assim, eu acho que vale a pena sim usar a farmácia online. É bom sempre a gente ter essa opção de stand-by, né, de reserva, mas né, não é algo que eu faço uso direto. Então, são apenas em casos específicos. Tenha sempre seu GP em primeiro lugar. E se você puder ir ao teu GP, vá, que é sempre melhor você poder falar com o médico, né? E se por acaso não dá para você ir ao GP e você já sabe qual é o problema, você já sabe qual é a medicação que você precisa, aí tem essa opção que também acaba ajudando muito. Agora, a última dica. Essa dica eu recebi de uma funcionária do NHS. Teve uma vez que eu precisei fazer a consulta com um especialista e eu estava há 1 ano tentando marcar essa consulta. O meu GP já tinha feito encaminhamento, eu sabia qual era o nome da clínica do NHS que iria me atender. E aí eu tentava falar com essa clínica e às vezes eles me respondiam, mas na maioria das vezes eles me ignoravam, tanto por telefone como por e-mail. E se passou 1 ano desse jeito. E aí um dia eu estava conversando com uma funcionária do NHS e aí eu acabei falando para ela sobre essa situação. Eu disse para ela que eu estava muito chateada porque acho que foi a primeira vez que eu fui ignorada dessa forma, que eu estava 1 ano tentando marcar uma consulta e não estava conseguindo, mesmo com o encaminhamento do GP e tudo. Então eu estava muito frustrada e aí ela me deu uma dica que comigo funcionou muito bem. Tenta falar com eles mais uma vez, seja por telefone ou por e-mail. Eu particularmente preferia por e-mail porque eu gostava de deixar registrado todas as minhas tentativas de comunicação. E aí ela falou assim, então manda mais uma vez um e-mail para eles e no final, e coloca lá sua frustração, né, de todas as vezes que eles estão te ignorando, de todas as suas tentativas de conseguir falar com eles. E no final, escreve o seguinte, se por acaso eles não retornarem ou eles não derem para você um posicionamento, que você vai fazer uma reclamação, né, um report para o manager. Quando essa funcionária do NHS falou isso para mim, eu fiquei até assim, né? Eu não botei muita fé, não, para ser bem sincera. Mesmo, primeira coisa, eu nem sabia quem era o manager daquela equipe, né? Eu teria que descobrir o manager da equipe. Mas eu não achei que esse tipo de ameaça ia surtir algum efeito. Mas aí ela me falou, olha, eu trabalho no NHS, tá? E eu sei que isso faz muito efeito. Só faça e depois você vai ver o que acontece. Aí eu peguei, então, escrevi um e-mail, coloquei lá, né, todas as minhas reclamações e embaixo coloquei a frase que essa funcionária do NHS sugeriu. Que caso eles não me dessem um retorno, um posicionamento, eu iria fazer uma reclamação com o manager deles. Após 10 minutos que eu enviei esse e-mail, eles me ligaram pedindo 1000 desculpas, falando que a intenção deles não era estar me ignorando, era porque eles estavam muito busy, mas isso já tinha se passado 1 ano, tá? Durante 1 ano eles estavam muito busy. E que eles queriam entender realmente qual era o meu problema para que eles pudessem, assim, né, fazer um melhor atendimento. Resumindo, eu fiquei 1 ano tentando, né, marcar uma consulta, ou ao menos ter algum posicionamento deles, porque nem isso eles estavam dando, e eu não consegui. Depois que eu mandei esse e-mail, com essa sugestão, né, com essa frase no final do e-mail, em menos de 1 mês eu consegui essa consulta. Então, para mim funcionou muito bem. Então, se tem alguém aí que está precisando muito ver um especialista, fazer algum exame e está se sentindo que o NHS ou que o GP estão te ignorando, não estão dando credibilidade para o seu caso, estão enrolando você, use essa dica que me deram, porque comigo funcionou muito bem.
E eu espero que com vocês também funcione. Enfim, eu acho que é tudo, né? Eu espero que eu tenha passado todas as dicas e macetes que eu uso no meu dia a dia. Então, se por acaso vocês tiverem alguma dúvida, né, sobre o que eu disse aqui durante o vídeo, ou até mesmo coisas que eu acabei esquecendo de falar, é só escrever aqui embaixo que eu vou responder com o maior prazer, tá bom?